E qual a forma tão correta de chamar as pessoas que têm alguma deficiência? Perfeito. Acho que esse também é um ponto bem importante, que como a gente falou no início, né? A gente tem milhões de pessoas com deficiência no Brasil e já começo, né, trazendo... Fiquei surpreendido, 40 milhões, está quase 24% da população. Isso, exatamente. E é importante também dizer que essa é uma questão autodeclarada, né? Então as pessoas se entendem enquanto pessoas com deficiência, né? E esse é o termo correto, pessoa com deficiência. Inclusive está na Constituição brasileira. Né? O termo correto é pessoa com deficiência, né? E quem são essas pessoas, né? São pessoas que têm alguma característica, né, a longo prazo, né? Então, por exemplo, ou tem uma mutação, tem alguma paralisia, tem alguma questão sensorial. Só que essa característica corporal por si só não caracteriza a deficiência, que a grande diferença quando a gente vai pensar na deficiência nos dias de hoje é essa marcação da diferença entre a lesão e a deficiência, né? Então, a deficiência não está nessa lesão, né? Ela vai estar, então, quando essa pessoa encontra na sociedade barreiras sociais que impedem que ela consiga ter uma convivência, uma participação plena na sociedade, né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. A gente teve, há um tempo atrás, né, a implementação da nota de R$200, né, que até foi uma questão bastante debatida. Que faz tempo que eu não estou vendo, né? Mas essa nota, ela tem o mesmo tamanho da nota de R$20. Como uma pessoa que não enxerga vai conseguir manusear essas notas, se o tamanho é o mesmo? Ela não consegue enxergar o número, ela não consegue enxergar a cor dessa nota, né? Então, se uma pessoa, enfim, tem uma deficiência física e faz uso de cadeira de rodas, né, e ela sai daqui e não tem rampa, como que ela vai conseguir participar da sociedade com efetividade se ela não tem essa autonomia de ir e vir, se ela não tem autonomia, independência, né, e liberdade para manusear um dinheiro, por exemplo, né? Então, se a gente for olhar também para os números das pessoas com deficiência na educação, né, no ensino superior, no mercado de trabalho, são números também baixíssimos, né? Hoje a gente tem aí 1% de pessoas com deficiência com trabalho formal. Né? Então, vamos supor, dos 40 milhões, 1%... 1% tem trabalho formal, né? Então, é isso. Aí está uma desigualdade muito grande, assim. É isso que a gente chama de impedimento na participação plena na sociedade, né? Elas não têm a mesma, né, igualdade de condições do que pessoas sem deficiência, né? A gente pode se questionar, assim, por que a gente não vê tantas pessoas com deficiência se é um número muito alto, né? São mais de 40 milhões, né? Onde estão essas pessoas, né? Então, na verdade, é uma minoria na representatividade, né? Não no número em si, né? Talvez as pessoas saem menos de casa, a gente estava comentando antes, isso. né? E por que elas saem menos de casa? Né? Talvez tenha menos acesso também, acessibilidade, vai pegar um ônibus, é uma dificuldade, nem todos os ônibus têm o acesso a um cadeirante, por exemplo, né? Exatamente.